esse daqui é interessante porque é uma linhazinha de discussão. A pergunta é super simples. Mas é a que mais vai se aproximar com o trabalho experimental, o trabalho do laboratório. Uma das coisas que a marcha analítica mais exige quando a gente está fazendo isso no laboratório é controle do pH. O tempo todo, o professor ou a professora vai falar, ó, cuidado com o pH, você pegou a fitinha para medir o pH, não sei o que do pH. O tempo todo fica em cima de você falando a respeito do pH. Por quê? A marcha analítica, ela é uma precipitação fracionada. Você tem uma mistura de metais, onde você quer priorizar em cada momento da marcha que um deles precipite e que o resto continue em solução. Você vai usar agentes precipitantes diferentes para cada circunstância e às vezes o mesmo agente age em pHs diferentes, precipitando um ou outra substância. Então, isso aqui é extremamente importante. Saber o momento exato em que eu vou precisar, saber o momento exato não, saber o pH exato para precipitar fulano ou ciclano. Por isso que essa pergunta é extremamente relevante. Então, ó, em qual pH que se inicia a precipitação do hidróxido de magnésio? É só isso que ele falou. E dá para tirar muita informação daqui. Então começa aquele padrão, né? Desenhar a fórmula, que a gente já está enjoado de saber como é que funciona. Aí o magnésio mais as hidroxilas. E aqui que vem a questão, ó. Como é que eu vou saber o pH? Ah, olha que interessante. A substância que eu estou mexendo é uma base. Se ela é uma base, ela por si só já é uma fonte de hidroxila. Ela por si só é o cara que vai alterar o equilíbrio da autoionização da água. Então, é esse cara aqui, a concentração desse cara, que vai me dizer qual é o pH. Por quê? Porque, ó, lembrando, para que esse cidadão aqui precipite, eu vou ter uma exigência da concentração do magnésio e eu vou ter uma exigência da concentração das hidroxilas. E aqui na concentração das hidroxilas, quando eu atingir a concentração que ele está falando para mim, que é a partir dessa concentração que o dito cujo começa a precipitar, eu vou ter então uma concentração de OH-, que a gente pode interpretar isso aqui como POH, que aí eu extraio o pH. Então esse exercício é extremamente relevante por causa disso. É um dos exercícios mais comuns que tem sobre KPS quando a pessoa quer um exercício assim para introdução do conteúdo, que é exatamente isso. Então o que você vai fazer é, bom, eu conheço o KPS. O KPS é 8,9 vezes 10 a menos 12. Já sei o que é. O KPS é isso daí. Eu quero saber a solubilidade dos caras. Bom, o primeiro é S elevado à primeira, o segundo é 2S elevado ao quadrado. E aí 8,9 vezes 10 a menos 12 igual a 4S ao cubo. Isso aqui já é velho conhecido nosso. Aí eu vou chegar aqui no valor do S. Esse valor do S é o valor que eu vou utilizar esses dois. Lembrando que esse aqui é S e esse aqui é 2S. Então vamos lá, 8,9 vezes 10 a menos 12 dividido por 4. Calculadora. Vamos lá. Você tem uma calculadora aí perto de você, Débora? Eu esqueci de pegar a minha, marquei bobeira. Ah, eu tenho, peraí. Então pega, por favor. Deu 8,9 vezes 10 a menos 12. 8,9. Ah, não, eu já digitei já. Ah, tá. 2,205 vezes 10 a menos 12. Não, vezes 10 a menos 12. 2, 225.
colocar 2.2 vezes 10 a Menos 12. menos 12. Aí tira a raiz cúbica disso, por favor. Aqui é o cubo ainda. Deu 1,3 vezes 10 a menos 4. 1,3 É, vezes 10 a... menos 4. Tá, então tá. O dobro disso, por favor. Ah, é 2,6 vezes 10 a menos 4. 6 vezes 10 a menos 4, né? Aí, como eu te disse, essa valor que a gente chegou aqui, lembrando que está em mol por litro, isso daqui é a concentração de OH-. Tirando o menos log disso, por favor. Deu 3,58. Deu quanto? 3,58. É meio que somando com Aristóteles da 14, terceiro. Aí eu subtraí de 14 para chegar a um valor provavelmente próximo disso daqui. Que aí é muito questão de arredondamento também, sabe? Que vai variar um pouquinho. Então, esse exercício é o mais famoso quando a gente fala de KPS. É o café com leite do negócio. Praticamente todo esse exercício vai trazer exercícios semelhantes a esse daqui. Que aí depois, no caso, eu separo alguns para você treinar sozinho. Isso vai aparecer com uma frequência absurda. Então, toda vez que aparecer uma situação como essa, o seu objetivo é ir atrás da concentração de OH-. O que pode aparecer também? Pode aparecer o seguinte: a sua professora, o professor chega e fala: eu estou precipitando fulano e está a um pH tanto. Ele já te dá o pH. Nesse pH, eu consegui chegar à precipitação? Então vamos simular um exercício como esse aqui, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Digamos que eu pego a mesma situação, só que o pH tá 9, por exemplo. Ele está no pH 9. Aí ele quer saber se no pH 9 o negócio precipita ou não. Como a gente já fez as contas aqui, a gente viu que a precipitação vai ocorrer em pH 10.42. Então ele já sabe que ele não vai precipitar. Agora vamos verificar isso agora com as contas. Então no pH 9, o pOH, se a soma dos dois, né, lembrando, se a soma dos dois tem que dar 14, o pOH tem que valer 5. Se ele vale 5, significa que a concentração de OH-, lembra lá, pOH é menos log da concentração de OH-. Como isso aqui está na base 10, então a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH. Então por isso que daqui dá 10 a menos 5. Beleza? Então o que a gente tem aqui? Eu já te dei a concentração do OH-. Ela já foi dada. Agora basta, a sua questão é saber a concentração do resto. Quanto que falta do resto. E aí que vem uma coisa que eu não lembro se eu comentei com você lá atrás, mas se eu não comentei, não tem problema, a gente comenta. Toda constante de equilíbrio, toda e qualquer constante de equilíbrio. Opa, deixa eu apagar aqui, deu pane no negócio. Toda e qualquer constante de equilíbrio, genérica agora, ela é um resultado de uma formulazinha lá que a gente fez, para cada caso um caso. Então, toda constante de equilíbrio, ela vai ter um contraponto dela chamado coeficiente reacional. O coeficiente reacional
e a constante de equilíbrio têm exatamente a mesma fórmula, sem diferença. A diferença é o seguinte: quando a constante de equilíbrio se igualar ao coeficiente reacional, aí o equilíbrio foi alcançado. Então, esse quociente reacional aqui, a gente vai calcular igual a gente calcula o KPS. A concentração de magnésio vezes a concentração de OH- elevado ao quadrado. Exatamente igual. A diferença é o seguinte: na hora que eu fizer essa conta aqui, se a concentração, o valor que eu alcançar aqui, igualar ao valor do KPS, no nosso caso aqui, se o KPS e esse quociente se igualarem, o negócio precipitou. Então, ó, eu já sei a concentração do OH-, que é 10 a menos 5. E aí, lógico que eu estou adaptando a questão aqui, o cara vai ter que dar mais informações. Ele vai falar, por exemplo, ó, eu estou no pH tanto, no caso aqui um pH 9, e eu já adicionei tanto de hidróxido de magnésio. Já fiz a adição do negócio. Será que eu precipitei? Essa é uma forma que ele pode te cobrar essa resolução. Então o que você vai ter? Se ele te informar o pH, onde você extrai a concentração de OH-, se ele te informar a quantidade de magnésio que está envolvido no negócio ali, você vem e faz o valor do quociente. Calcula como se fosse o KPS. Coloca a quantidade de magnésio, pá. Coloca a quantidade de OH-, que é 10 a menos 5, pá. Faz a conta. Se esse valor se igualar ao KPS, o trem precipitou. Se não, nada feito. Então, ele tem que te dar informações o suficiente para que você possa fazer isso. Ou você pode fazer o que a gente fez, ir atrás do pH em que o negócio precipita. Se o pH se igualar ao pH que ele falou, precipitou. São dois caminhos. Um é pelo quociente reacional, que é exatamente a mesma fórmula do KPS, só que o valor dele varia. Na hora que ele atingir o valor do KPS, o negócio precipita. Ou você faz o cálculo do pH em que ele iria precipitar e compara com o valor que ele te deu. E aí você vai ver se o trem precipita ou não. Mas é uma outra forma de questionar isso, que tranquilamente pode aparecer em algum exercício. Então são dois caminhos possíveis. Dá mais trabalho? Sim, com certeza. Mas é uma outra forma de te questionar. Ambas as formas aparecem com uma certa frequência nas listas de exercícios dos professores.